O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Apocalipse capítulo 17. Esse capítulo fala sobre a queda de Babilônia, porque juízos tão severos contra a Babilônia espiritual. É a resposta a essa pergunta, Apocalipse 17. Nas últimas 3 pragas, na 5ª, na 6ª e na 7ª praga, nós vimos juízos severos contra Babilônia. O rio Eufrates se secou, ou seja, a corrente de vida de Babilônia espiritual secou-se. Uma praga contra a cidade ou reino da besta, que é Babilônia espiritual. E a 7ª praga, aquele grande terremoto que vai abalar o mundo. Então, sendo que as últimas pragas terminaram com juízos severos contra a Babilônia, o capítulo 17 vai descrever a queda de Babilônia. Na realidade, tanto o capítulo 17 como o 18. No 17 nós vamos ver uma história de Babilônia espiritual, representada por uma mulher, uma prostituta. Capítulo 18, mais informações sobre o motivo de juízos tão severos caindo contra ela. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar capítulo 17. Começando com o primeiro versículo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças das 7 pragas. E falou comigo, João, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então a primeira coisa que nós poderíamos fazer seria identificar a prostituta. A prostituta, nós sabemos já, representa uma igreja, porque mulher, na profecia bíblica, é uma igreja. É uma mulher impura, por ela ser prostituta, então seria uma igreja infiel. Quando no Antigo Testamento nós lemos acerca de uma prostituta, no sentido espiritual, de Deus se referir à sua igreja como prostituta, é porque ela estava em fornicação. Ela estava envolvida em relacionamentos ilícitos com outros, a não ser seu próprio marido. Quando a Bíblia fala de prostituta, nesse contexto espiritual, na profecia, nós estamos falando de uma igreja que não está aliada com Cristo, mas sim com os governadores da terra, os poderes políticos. É um relacionamento que Deus não aprova. O relacionamento entre o religioso com o civil, ou Estado, porque isso gera perseguição, intolerância religiosa e tudo aquilo que foi revelado de uma forma tão lamentável durante a Idade Média. Então aqui nós vemos algumas características da prostituta. Ela está assentada sobre muitas águas. E no próprio capítulo 17, nós vamos interpretar o que significa ela, a prostituta, estar assentada sobre muitas águas. O verso 15 explica o verso 1. No que diz respeito à prostituta estar assentada sobre muitas águas. Disse assim: e disse-me, as águas que viste, falando a João, as águas que João viu, onde se assenta a prostituta, são águas literais? Não. São o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está a interpretação do rio Eufrates. Olha só, o rio Eufrates, no Antigo Testamento, era a corrente de vida de Babilônia. Em Apocalipse, falando
dos juízos de Deus contra a Babilônia espiritual, aquela grande prostituta, só para vocês confirmarem que a prostituta é Babilônia, vocês podem comparar com o verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é essa grande cidade que reina sobre os reis da terra? Verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande que? Babilônia. Então, no Antigo Testamento, Babilônia tinha um rio que era sua fonte de vida, o rio Eufrates. Então, na quinta praga, quando fala que o rio Eufrates se secou, e nós descobrimos que Babilônia espiritual, representada pela uma mulher assentada sobre muitas águas, essas muitas águas são os povos, nações, língua e tribo. Então, o rio Eufrates se secar, as muitas águas de Babilônia espiritual se secar, quer dizer que ela vai perder o seu apoio daqueles que a mantêm. E no capítulo 18 nós vamos descobrir que ela é mantida com as riquezas da terra. Ela é mantida pelas riquezas da terra, ou seja, dinheiro. O apoio vai se secar. Agora, o que vai causar que este apoio que hoje ela tem, porque hoje Babilônia espiritual, a Igreja Católica Romana, é uma das instituições religiosas, se não a mais rica do mundo. E ela é mantida pelas pessoas, pelos seus membros. Ela é rica. Não existe uma igreja mais rica no Brasil do que a Igreja Católica. Também não existe uma igreja mais poderosa, mais influente sobre os reis da terra. Ao ponto que hoje o próprio presidente dos Estados Unidos, quando ele vai tomar uma decisão importante, muitas vezes ele consulta o Papa. Então a gente vê o poder, a riqueza e a influência que ela tem sobre os povos, nações, língua e tribo. Agora, verso 2 diz assim, outra característica de Babilônia espiritual, com a qual, com essa prostituta, fornicaram os reis da terra. Agora, o que é fornicação? No sentido literal, o que é uma fornicação? É uma relação ilícita entre duas pessoas, ou seja, duas pessoas não casadas, um relacionamento íntimo entre essas duas pessoas, Deus não aprova. Então, Deus usa essa expressão para descrever o relacionamento entre a mulher que representa a igreja com os reis da terra. Então, a fornicação espiritual é o quê? A união da igreja com o poder político. Próxima pergunta, por que Deus ele não aprova a união da igreja com o Estado? Por que não faz parte do plano de Deus? Por que é algo que Deus considera uma abominação, uma fornicação? Não é suficiente vocês entenderem que não é bom a união da igreja com o Estado. É importante vocês entenderem o porquê. A adoração que Deus quer do homem, Ele não quer aquela que é imposta. Ele não quer uma adoração forçada. Quando Jesus andou sobre a terra, Ele conquistava os corações. Ele não veio como monarca, assentado sobre um trono com grande poder para forçar submissão ao reino de Deus. Ele pregava o reino da graça, mas de uma forma que despertaria nos homens o desejo, sempre respeitando o livre-arbítrio.
Porque nas questões que envolvem a alma e Deus, Deus não quer interferência do Estado, porque Ele quer uma adoração livre, espontânea, do próprio coração do indivíduo. Deus respeita o livre-arbítrio. E quando a religião e o Estado se unem, perde-se então aquele livre-arbítrio que Deus deseja que os seus súditos tenham, porque Ele quer uma adoração por escolha, não por imposição. Então, a religião com o Estado tende a levar para uma religião arbitrária. Quando a igreja se vê na necessidade de depender do poder político para alcançar os seus objetivos, é porque ela ficou destituída do poder de Deus, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando a igreja está destituída desse poder, aí é que ela se sente na necessidade de um apoio político. Quando a igreja de Deus, no Novo Testamento, falando da igreja judaica antes do ano 34, da rejeição da nação judaica, quando Estevão foi apedrejado, a igreja de Deus via como necessário destruir aquele que estava conquistando tantos apoiadores, tantos homens atrás dele, Jesus. Então, a igreja de Deus contra o Deus da igreja, mas não com os olhos abertos para reconhecer isso, e ela via que era necessário destruí-lo para preservar sua influência e preservar, portanto, em sua mente, a igreja de Deus. Então, ela não pôde destruir sua influência através da difamação, isso não deu certo. Não conseguiram através do ensinamento que era oposto ao que ele ensinava. Então a igreja, ela precisou recorrer a Herodes, a César, a Pilatos, pessoas que eles mesmos odiavam, mas na tentativa de alcançar os seus objetivos, ela se uniu com o Estado. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, ela caiu no mesmo erro. Ela viu que sua influência na Europa